Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada do Evangelho de Jesus. Mais uma vez, o nosso reencontro, nessas palestras, desses encontros, falando sobre o Evangelho de Jesus, a mensagem que ele traz para a gente. Mas, de toda forma, meu nome é Pedro Romualdo e, para iniciarmos, convido a cada um de vocês que me acompanhe numa prece inicial. Elevemos nosso pensamento ao Pai, fechemos nossos olhos e respiremos profundamente. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais essa oportunidade, por esse momento enriquecedor a cada um de nós, trazendo as mensagens do Teu Evangelho, que possam estarmos com os corações e mente abertos, receptivos às orientações, e possamos ter as melhores reflexões. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso encontro no dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Olá, meus irmãos. É com muita alegria de compartilhar com vocês, de estarmos juntos nesse processo de engrandecimento, de esclarecimento, de ajuda. Quantos de nós, nesse momento de pandemia, ainda que já, digamos assim, no final, ainda traz transtornos, medos, inseguranças a muitas pessoas, a muitos irmãos. Daí, o objetivo da FEIC é em tentar também ajudar a cada um de vocês, a cada um de nós, porque nós também estamos recebendo, nós também estamos aprendendo. E o tema de hoje é um tema interessante. Qual a destinação da Terra na visão espírita? Esse tema ele está concentrado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como tema, há muitas moradas na casa de meu Pai. Onde encontraremos realmente a citação, a destinação da Terra e causas das misérias humanas. Muito importante lembrar de todo esse momento quais são as mensagens que nós temos debatido, conversado nessa seara. E o texto nos mostra e chama a atenção para realmente a destinação da Terra, mas essa destinação como o futuro. E as causas das misérias humanas como as consequências das nossas mazelas ou imperfeições. Ainda não percebemos o que estamos fazendo aqui na Terra. Muitos de nós ainda têm dúvidas, mesmo com as diversas encarnações, mesmo com toda essa necessidade de corrigirmos e repararmos nossos erros, pelas nossas más inclinações, ainda estamos fadados a repetir aqueles erros que nos fazem sofrer hoje, ou estaremos plantando essas sementes para colhermos na próxima encarnação. Ou seja, estamos plantando hoje o que colheremos no futuro. Logo, seremos os responsáveis pelas nossas dores e sofrimentos, alegrias e paz. Só o tempo dirá. Lembremos o que Jesus dizia, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Atenção para isso. Muitas vezes nossas ações, desejos estão nos comprometendo drasticamente. Jesus veio com a missão de implantar o reino de amor na terra. Consequentemente, ensinar que devemos desenvolver o altruísmo, o respeito, o acolhimento, a mansuetude e tantos outros proceder. Nós temos a responsabilidade de contribuir para que esse objetivo de Jesus seja alcançado. Ele conta conosco, mas quando se observa a questão da destinação da Terra com um olhar espiritual pelo Evangelho segundo o Espiritismo, percebemos que é importante também curar as nossas imperfeições, de estarmos evoluindo juntamente com o nosso planeta. Mas os fins se atraem, os afins se atraem verdadeiramente, concordam? Hoje o planeta Terra é considerado de provas e expiações, ou seja, um educandário com exercícios práticos, onde precisamos praticar aquilo que nos comprometemos no plano espiritual e nos melhorar, e não repetirmos os mesmos erros que cometemos em vidas anteriores, através daquele reencontro familiar,
valorizar a saúde, cuidar desse corpo físico que é um santuário, valorizar a oportunidade de aprendizagem na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na enfermidade, respeitar e acolher com amor a dor do outro e tantas outras oportunidades. No entanto, não observamos que cada um de nós está em fase diferente nesse momento, mas comprometidos com os acertos. Porém, uns estão voltados a se melhorarem e saírem da ala de um hospital, na reforma das dores que fez sofrer a si e aos outros. Há aqueles que estão em uma prisão, que por muito tempo ficaram aprisionados na vingança, no ódio, na revolta, no orgulho, na maldade, na falsidade, que desejou o mal para o próximo e tantas outras questões. Como nós nos comprometemos drasticamente com isso e não percebemos? Devemos estar atentos. Como dizia Jesus, vigiai e orai. Vigia teus pensamentos, tuas atitudes, teus sentimentos, tuas palavras. As tuas ações. É muito importante. E ainda, aqueles que estão em uma escola de aperfeiçoamento, que deixaram a prisão e o hospital e buscam passar pelas provas impostas pela resignação. Em cada lição de aprendizagem, uma demonstração de aprendizagem plena. Muitos conseguem enxergar as grandes oportunidades vivenciadas, outros não. E que muitas vezes reclamam sem perceber que são as chances concedidas por Deus para ver se estão mudando a sua visão, o seu sentimento, as suas atitudes com aqueles que precisam de ajuda e que possuem sofrimentos semelhantes, mas a dor é diferente e que deve ser respeitada e compreendida, não julgada, porque muitas vezes nós achamos que a nossa dor é maior do que a do outro. Só que eu tenho uma sensação, eu tenho um sentimento, eu tenho uma situação diferenciada. Às vezes aquele pisão no pé, para uns vai ser uma coisa muito forte, para outros não. Por isso precisamos respeitar, sem julgar quem quer que seja. É importante lembrar o mandamento de Jesus quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim, vale lembrar uma das boas aventuranças, das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E é interessante, dentro desse contexto, lembrar e até a permissão de fazer a leitura dessa passagem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é, provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia de conjunto. Deve-se considerar que na Terra não há humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figura-se a terra como um subúrbio, um hospital, como ele simultaneamente tudo isso, e compreender-se por que as aflições sobrelevam os gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram.
Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Meus irmãos, o que ele quer dizer com isso, se não observarmos que essa atração, essa afinidade nos causa muita dor, muito sofrimento e que podemos observar melhor. Portanto, Jesus nos recomenda que sejamos mansos e pacíficos. O que significa ser manso e pacífico? Manso é um estado de tranquilidade, calma, até de fé e confiança. Pacífico, o que ama e deseja a paz. Mas, se observarmos e constantemente vemos que o mundo está tão violento e não percebemos que a violência muitas vezes está no nosso mundo íntimo e que muitas vezes contribuímos em estarmos nos sabotando, nos autodestruindo e pior, quando estamos prejudicando alguém. Paremos para perceber o quanto somos violentos no trânsito. Basta alguém nos dar uma fechada, conduzir mais lentamente na nossa frente ou cruzar a nossa frente, entramos logo em desequilíbrio. É perceber como estamos agindo com o próximo, usando do nosso verbo truculento, intempestivo e ameaçador. Pior, muitas vezes acontece isso logo após termos saído de uma reunião espírita. Percebam o quanto nós estamos ainda sensíveis às energias, às impressões lá de fora. Por isso Jesus dizia, orai e vigiai, mais uma vez. Até mesmo quando chegamos em casa, cansados do dia, estressados, e sem nos darmos conta da nossa reação para com aqueles que nos são mais caros e que desconhecem do nosso momento ou estado de chateação, ganham a violência da nossa indiferença ou da resposta seca e curta. Outras vezes, tratamentos desproporcionais, com agressividades. Percebamos o que nós estamos falando. O ouvido escuta o que nós estamos emitindo. É importante. A boca fala o que o coração está cheio. Pensemos sobre isso. Devemos perceber que a violência ganha morada em nossa intimidade quando alguém nos provoca ou toca em algum assunto que nos incomoda. Nos irritamos e perdemos o controle. Entendamos que o oposto da violência é a mansuetude e que deve ser conquistada gradativamente, ou seja, a capacidade de sermos mansos. Trabalharmos isso, exercitarmos isso, não tenham dúvida disso. É importante estarmos atentos. Reforçando a recomendação de Jesus, no Sermão da Montanha, devemos lembrar ainda que os mansos e pacíficos que herdarão a terra é dominar a violência, que seja iniciada e nós, através da nosso propósito de colaboração, trabalharmos essa mansidão, essa mansuetude. Que começamos por nós no exercício da troca da violência pela mansidão. Para sermos mansos, é necessário compreender o porquê da mudança, aprender a agir ao invés de reagir. É necessário mudar as nossas ações no trato social, oferecer sempre a mansuetude, pois a gentileza gera o quê? Senão a gentileza, mesmo que não se seja isso que estão nos oferecendo. Aqueles momentos que você se depara com alguém querendo te tirar do plumo, que eu chamo muito aquele espírito de porco. Você está quietinho e alguém vem para querer te tirar o bom ânimo, a boa vontade, o teu equilíbrio. Estejamos atentos a isso. Não aceitemos esse presente. Se alguém quer te dar um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Vai ficar com aquela pessoa. Se esse presente é de intranquilidade, de ódio, de raiva, nós podemos trabalhar isso. Quando nos ofertarem a violência, em todos os aspectos, simplesmente não aceitemos. Devolva com paz, com tranquilidade. Pode parecer difícil, mas na verdade não é. Porque certamente vai dar trabalho. Tudo que nós estamos tentando nos esforçar para melhorar, dará trabalho. A primeira vez, com certeza, será mais trabalhosa que a segunda. Já a terceira será muito melhor.
é uma questão de exercício dioturno. Lembrando, inclusive, Chico Xavier, é melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. É uma ação que quem vai ficar comprometido, alguém vai ser ele, não você. Quando alguém nos oferecer a violência e devolvermos na mesma moeda, a violência será nossa e permanecerá conosco e responderemos por isso. Como consequência, os reflexos dessa situação, dessa reação. Assim, não é necessário nos colocarmos como vítimas ao sermos mansos. Não precisamos ser vítimas da violência, das ações alheias. Jesus nos recomenda usarmos a mansuetude como as pombas, mas na prudência das serpentes. Armemo-nos de prudência e percebamos onde caminhamos. Conheçamos as pessoas com que convivemos. Tudo isso é necessário. Mas nada na vida justifica a necessidade de usarmos a violência como ferramenta de nosso trato social. Quando a paz e a mansuetude ganharem nosso mundo íntimo, certamente estará mais próximo o dia em que viveremos em um planeta de paz. Portanto, se entendermos que assim como os mundos evoluem, nós também precisamos evoluir, ou seja, estamos em um momento de transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Logo, os habitantes desse mundo de regeneração serão os mansos e pacíficos. Se não estivermos nessa condição, não estaremos ou não faremos parte desse mundo de regeneração. Logo, estamos plantando hoje para colhermos no futuro e nos é a construção importante do que nós estaremos fazendo, contribuindo com o destino da Terra para a sua melhora, assim como também contribuindo para a nossa melhora e evitar o quê? As misérias humanas. Porque se estamos contribuindo para as misérias humanas, nós fazemos parte. Olha o nosso problema. Muitos de nós se perguntam, qual é a minha missão na Terra? Kardec responde de forma linda, é aprender a fazer o bem, aprender a amar o próximo e exercitar a cada dia na prática do bem, do amor, do perdão. É através da recomendação da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos recomenda fazer uma avaliação das nossas ações ao longo do dia. Se foram boas, muito bem, mas se foram ruins, buscar corrigir o mais breve possível. É extremamente importante. Quanto de nós ainda precisa se policiar muito? E muitos de nós tendenciosos a cometer esses equívocos. Nós ainda temos muito das imperfeições trazidas de vidas anteriores. O lado nosso animal ainda aflora. Daí essa necessidade, daí ainda estamos nesse planeta de provas e expiações. A cada lição é exercitar para ver se nós estamos realmente vencendo, se estamos conquistando. É nessa conquista que nós vamos evoluindo, vamos nos melhorando. É tão bom pararmos agora e observarmos que no passado reagíamos tão diferente. As nossas reações a uma ação provocada nos direcionava para outras questões. Hoje, nós já constatamos que já conseguimos superar. Não é fácil, dá trabalho, como disse antes. A nossa melhora é essa evolução gradual, essa recepção, essa participação do Evangelho de Jesus. Lembremos da frase: eu prefiro ter razão ou ser feliz. Quando nós pensamos em queremos ter a razão, estaremos permitindo sermos conduzidos pelo nosso ego. Simples assim. Naquele momento ele assume e nos causa dor. Se escolhermos sermos felizes, estaremos com certeza seguindo os ensinos de Jesus. E que é muito mais brando, que muito melhor. Vigiai e orai. Recomendava Jesus, vigiai aí as suas ações, as nossas palavras, os nossos desejos, pensamentos e orai, para que possamos mantermos firmes no nosso propósito de seguirmos o ensino de Jesus. Mas aí você vai me perguntar, Pedro, mas quanto tempo leva
para acabar com esse sofrimento, para eu me mudar, modificar, vencer. Vai depender de cada um de nós. Na pergunta 1004 do Livro dos Espíritos, traz uma certa resposta para a gente. E eu peço, mais uma vez, a permissão para fazer a leitura, porque a interpretação se torna muito mais fácil. O que ele diz? A pergunta em função da duração das penas futuras. Em que se baseia a duração dos sofrimentos dos culpados? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. É uma ação e reação. A cada momento que nós estamos naquele caminhar de dor e sofrimento, naquele caminhar de querer se melhorar, o primeiro passo, meus irmãos, é o arrependimento. É com arrependimento, é como se houvesse uma demonstração de querer se modificar. Extremamente importante. Pois o Pai nos proporciona a todo instante, Ele não nos condena, Ele não nos condenou ao sofrimento e à dor, pelo contrário. Deus nos criou simples e ignorantes para sermos felizes, para termos todo esse desenvolver do seu amor. Porque o maior ensinamento dele é amar. E ele recomenda amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, precisamos nos amar, entender que também somos frágeis, que temos equívocos, e aí passar a entender e tentar ajudar, colaborar com aqueles que estão em sofrimento, que estão passando por dificuldades na nossa frente, que, como disse, muitas vezes achamos que estamos com a dor maior, que precisamos, às vezes, sermos mais valorizados com o nosso sofrimento. E não é assim. Deus não nos dá fardo maior do que não possamos carregar. Vinde a mim, aqueles que sofrem, porque eu vos aliviarei. Ele vai aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento, nos fortalecendo. É aí o momento da oração, pedindo a Deus, pedindo ao Pai, para que Ele nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê toda uma condição de compreensão da necessidade de estarmos vivenciando, passando aquilo. Ah, Pedro, mas eu estou sofrendo, eu estou passando por isso porque eu errei muito, eu sou um pecador, eu fiz muitas besteiras. Todos nós, meus irmãos, todos nós cometemos vários equívocos, não tenham dúvida disso. É importante lembrar que Deus condena o pecado, mas não o pecador. Quantos de nós tem o exemplo de Saulo de Tarso, na passagem dele de ida a Damasco, para matar quem? Ananias, que era o líder dos cristãos naquela ocasião, onde Saulo de Tarso, com todo o conhecimento dele, ele era um opressor ao cristianismo, matou, caçou, fez inúmeras questões contrárias aos ensinamentos. Porém, nessa viagem dele a Damasco, ele com os seus guardas, vamos dizer assim, se dirigem para Damasco, e nesse caminho ele encontra quem? Jesus, que com aquela energia dele ofusca os olhos dele, ele cai do cavalo, e Jesus faz a primeira menção para com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que praticas isso? Sabes que irás se comprometer. E Saulo, naquele momento todo, percebendo que existia algo a mais, o que ele faz? Qual é a primeira pergunta dele? Senhor, o que queres que eu faça? E cego, momentaneamente cego, diante de toda aquela luz, Jesus recomenda que ele vá para Damasco ao encontro de Ananias. E segue Jesus ao encontro de Ananias e fala para ele: Saulo de Tarso vem à tua procura. E ele diz: sim, Senhor, eu sei disso. Ele vem para me matar. Jesus diz: não. Ele vem para você curar. Como assim, Senhor? Vou curar alguém que vem para me matar? Você irá curá-lo e ele se transformará no maior
apóstolo meu, levando a mensagem. E isso é verdade. Foi ele que trouxe toda a mensagem do Evangelho que nós conhecemos. Com isso, a necessidade de entendermos a mensagem que Deus condena o pecado, mas não o pecador. Proporciona a cada um de nós a oportunidade, ainda que temos inúmeros erros, a oportunidade de nós nos melhorarmos. Só depende de cada um de nós, na vontade e no desejo, de nos policiarmos realmente. Se eu ainda estou dando aquela energia, produzindo aqueles maus sentimentos, a falsidade, às vezes falsidade conosco mesmo, ao imaginarmos que, porque nós falamos, nós já estamos melhores, mas os nossos pensamentos nos traem, nossos sentimentos nos traem. No plano espiritual, Deus percebe verdadeiramente quais são as nossas intenções e é por aí que nós somos avaliados. Mantenha a sua mente voltada para a prática do bem. Como eu falei sobre Santo Agostinho, ao deitar, vamos fazer uma avaliação. O que nós fizemos? Precisamos reparar, corrigir, modificar? Pensemos sobre isso. Façamos algo para a nossa evolução gradual, porque seremos cobrados disso. Pensemos sobre isso. O que nós estamos contribuindo para a evolução, para o destino da Terra, para a melhora da Terra, desse planeta que está na iminência para a regeneração. E que nós estamos contribuindo, que nós estamos vivenciando isso também, que precisamos nos perceber as nossas ações, os nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe. Que possamos compreender essa mensagem do Evangelho. Que possamos compreender verdadeiramente como lidar com todos esses momentos truculentos que às vezes vivenciamos. Vigiai e orai. É extremamente importante. Meus irmãos, estamos chegando ao final e mais uma vez eu convido a cada um de vocês a compartilhar comigo, a se conectar nesse momento de uma prece de encerramento, aonde as energias dessa reunião estarão exudando no seu lar, fazendo com que essa água que você colocou também receba essas energias. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e elevar nosso pensamento ao Pai. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigo da espiritualidade, por todo esse momento que nos proporcionou. Que essa mensagem possa ter trazido um pouco de resposta, de alento a cada um de nós. Que essas energias de amor, de compreensão e de paz se transformem no remédio lenitivo, curativo, para o equilíbrio de cada um de nós, abençoando essa água, e que juntos possamos emanar essa energia para tantos irmãos que se encontram nesse momento em desequilíbrio, em hospitais, em presídios, em asilos, orfanatos, debaixo de pontes, aqueles que sofrem a fome, a sede, o medo, a perseguição, aqueles que desencarnaram, que ainda estão cheios de dúvidas desse momento, que eles possam ser acolhidos, assim como aqueles irmãos que conhecemos, que sabemos que estão em momentos difíceis, possam receber essa energia de amor, de equilíbrio, que eles possam mudar a sua trajetória, confiantes nos teus desígnios, que possamos nos fortalecer a cada momento. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos oferece, pelo teu amor, pela tua misericórdia, é que pedimos a permissão para dar por encerrado esse nosso encontro do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Meus irmãos, obrigado. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Até um próximo encontro.